pessoal, tudo bem? Tô gravando essa aula. Foi a que a gente viu na live dos 8º anos dessa semana e foi sobre Revolução Inglesa. Então, para vocês entenderem o contexto, a Revolução Inglesa ela aconteceu no século XVII. Ela é considerada uma revolução burguesa. Lembrando que a burguesia ela teve um papel de destaque que veio com o iluminismo e também algumas práticas econômicas. Então, ela foi principalmente uma guerra civil entre o parlamento e o rei absolutista, e ela tinha fundamentos religiosos, políticos e econômicos. E daí, falando sobre a Revolução Inglesa, ela foi dividida em várias partes, a gente vai falar um pouco sobre elas agora. A primeira coisa é vocês entenderem a Inglaterra antes da Revolução. Então, a Inglaterra, ela é uma monarquia, mas é uma monarquia parlamentarista, ou seja, o poder do rei ele é limitado por um grupo de pessoas que se chamam parlamento. E na época da Revolução Inglesa participavam do parlamento a nobreza e o clero. Além disso, a Inglaterra, nesse momento, ela tem três grupos religiosos muito fortes: os católicos, os calvinistas, que na Inglaterra são chamados de puritanos, e os anglicanos. Então, o catolicismo era a religião com o maior número de adeptos em toda a Europa e foi a religião oficial da Inglaterra até o rompimento do rei Henrique VIII, da dinastia Tudor. Então, esse rei ele rompeu com a Igreja Católica porque ele não ficava contente com esse controle da igreja e também ele queria se divorciar da sua esposa. E daí a Igreja Católica não apoiava. Então, ele acabou tornando o anglicanismo a religião oficial da Inglaterra. E também, agora falando um pouco do anglicanismo, ela é uma doutrina protestante que é vertente do cristianismo e ela foi justamente impulsionada por esse rei, Henrique VIII. E ela é a religião com o maior número de adeptos entre a nobreza e o clero. E a última, que é o calvinismo, que eram os puritanos, eles tinham muitos adeptos da burguesia. Então, durante a Revolução Inglesa, muitos desses participantes que eram da burguesia e eram puritanos eram contra esse poder absolutista do rei. E daí, falando um pouco da sociedade, vocês já estão acostumados com a pirâmide, então esses grupos sociais, geralmente eles eram bem organizados, mas a burguesia que estava lá no povo queria obter maior participação política. E daí novos grupos surgiram, a gente vai dar destaque para um grupo chamado Gentry, que são comerciantes ricos, que apesar de eles serem da nobreza, eles não eram considerados uma nobreza muito refinada, muito fina, com muita participação. Então, eles eram nobres no nome, mas burgueses em espírito. E eles eram grupos de pequenos comerciantes que acabaram se tornando ricos com o passar do tempo. E daí, apesar da gente ter, uma economia que funcionava muito com base no comércio, vários dessas pessoas que estavam dentro da pirâmide, elas tinham religiões diferentes. Então, você não pode falar assim, os comerciantes da Gentry, eles eram todos puritanos. Não. Sempre eram, várias pessoas de várias religiões convivendo no mesmo espaço. E aí tem um resuminho bem rápido dessa divisão por religião, né? Que era muito comum observar na Inglaterra nessa época. E aí, agora falando mais da primeira fase, que é a Revolução Puritana. A Revolução Puritana, ela foi uma fase em que a burguesia, ela se revoltou contra o rei. E aí, o que aconteceu? O rei, que era o Carlos I da dinastia Stuart, ele queria aumentar os impostos. E daí isso desagradou muito a burguesia. E os nobres, eles estavam começando a ver essa burguesia querendo se aproximar do poder. Então, o que aconteceu? Esse rei, Carlos I, ele dissolveu o parlamento. Então, ele se tornou absolutista mesmo, porque ele não tinha mais a participação do parlamento, que era quem regulava ali as medidas do rei. E daí, vendo isso na Inglaterra, começou uma guerra civil em que você tinha a coroa, que era do rei, e o parlamento, que era composto, né, principalmente por pessoas vindas da burguesia, que queriam esse poder também. E aí, um personagem que comandou
o exército do parlamento foi o chamado Oliver Cromwell. Ele declarou uma guerra contra o exército da nobreza, então aconteceu nesse momento uma guerra civil entre o exército da nobreza e o exército do parlamento, que era em sua maioria composto pela burguesia, e o líder foi o Oliver Cromwell. Vocês já podem imaginar que quem ganhou foi o exército da burguesia, contradizendo tudo, porque era um exército muito mais engajado, muito mais preparado e foi ganhando cada vez mais força. E aí Oliver Cromwell, ele assumiu o controle da Inglaterra, só que ele não queria ser um rei, então ele se declarou Lorde Protetor da República. Só que apesar dele se declarar Lorde Protetor da República, ele era tão absolutista contra o rei. E ele só falava que não queria usar uma coroa, mas ele era realmente, absolutista, assim como o rei que ele acabou tirando do poder. E aí ele conseguiu governar, apesar, da rigidez, porque ele tinha um grande apoio da burguesia, e ele morreu. E aí quem assumiu foi o filho dele, o Richard Cromwell. Só que o Richard não era tão carismático como seu pai, o Oliver Cromwell. E daí o que aconteceu? Voltou a monarquia. Então o Richard ele foi tirado do poder. E aí o Charles II, o rei o filho daquele primeiro rei que foi tirado do poder com a Guerra Civil, ele voltou ao poder. Só que ele tinha, apesar dele pregar a tolerância religiosa, ele era muito mais católico. E aí isso acabou, contrariando os protestantes. Então, quem assumiu o poder depois do Charles era o seu irmão Jaime II, só que alguns grupos não eram favoráveis. E, obviamente, o Charles II ficou do lado desse grupo que era a favor do seu irmão assumir, que era um chamado de Tory. Eles queriam manter o Jaime no poder. Então, Charles morreu, Jaime assumiu, e aí estava tudo indo muito bem, tudo muito bom, mas a galera estava insatisfeita com essa aproximação dos Stuart com o catolicismo. Então a gente teve novamente outra fase da Revolução na Inglaterra, que é a chamada Revolução Gloriosa. Então Jaime II, ele queria restaurar o absolutismo e o catolicismo. E daí o parlamento não concordava com isso. Então o parlamento convocou a sua filha, Maria Stuart, para assumir o poder. E aí junto com ela veio Guilherme de Orange. Então eles tiraram Jaime II do poder, a filha dele, Maria Stuart, assumiu. E aí a monarquia ela é restaurada. Então essa monarquia ela é restaurada com um apoio muito grande do parlamento. E aí o rei, de fato, passou a não ser tão absolutista. E daí voltou tudo ao que a gente já está acostumado, a monarquia parlamentarista inglesa.